Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Bertone do canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, vamos para a notícia aqui. O Sormani falou que provavelmente o Gabriel Brazão, como eu falei para vocês na capa do vídeo, né, tem uma proposta do futebol europeu. E essa proposta seria do Chelsea, né, já para levar nessa janela mediana, né. Vamos ver o que ele fala sobre isso? Caso queira ver o vídeo completo, tá lá no canal dele. Então, voltando ao Brasão, se de fato concretizar esse interesse do Chelsea pelo Brasão, que seja negociado por um preço que vale a pena, por um dinheiro que vai chegar para resolver parte dos problemas do Santos. Todos os problemas não vai resolver. A dívida do Santos está em 750 milhões. Ao final desse ano, de 2025, pode bater em 1 bilhão. Ficou sabendo? Galera, a proposta, eu acredito que o Santos não vende tão bem quanto como alguns outros clubes, né? Até porque necessita de dinheiro. E esses clubes, quando vêm fazer comprar jogadores aqui no Brasil, eles sabem dos problemas financeiros também, por isso que jogam o valor lá embaixo. Então ele deu um exemplo aí, se for ver o vídeo completo, foi o Jair, que foi vendido por 12 milhões de euros do Botafogo, sendo que o Jair era a seleção de base, já era titular do Santos, é um cara de puta zagueiro promissor, enquanto o Vitor Reis, que é zagueiro do Palmeiras, nem jogou na seleção de base, nem chegou a jogar direito profissional, foi vendido por 37 milhões de euros para o Manchester City. 3 vezes mais praticamente, né? Para você receber 1 bilhão, o jogador tem que ser negociado por 250 milhões de dólares, de euros. Não vai ser negociado. Não tem nenhum goleiro do mundo hoje que valha tudo isso. Muito menos o Brasão, embora ele seja um grande jogador. Agora, se o Brasão de fato for negociado, vai sobrar o João Paulo pra gente. Você fica tranquilo? Eu não fico. Mas você fica preocupado? Você vai perder noites de sono por causa disso? Também não. Mas eu não vou ter a mesma segurança que eu tenho quando eu vejo, por exemplo, o Brasão com a sua camisa 77 no gol do Santos. Eu não fico preocupado. Quando eu vejo o Brasão... Já falei aqui em alguns vídeos, o Brasão já se provou ser um baita goleiro, já se provou no Santos, e é melhor... dos jogadores jovens, goleiros promissores que tem no futebol brasileiro hoje, ele é o melhor. Ah, mas e o Hugo do Corinthians? O Brasão é melhor. O Brasão só não tem esse nome todo porque ele joga no Santos. Se ele estiver jogando no Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo, ele já estava na seleção brasileira. Pô, o Rafael do São Paulo tá na seleção, já chegou à seleção brasileira e não é melhor que o Brasão. O Hugo também não, o Hugo tomou frango, um monte de jogos aí e ninguém fala nada. Só porque ele pegou um pênalti ou outro, o pessoal enche a bola, porque joga no Corinthians, sei o quê. Mas se eu fosse o Flamengo, o próprio Palmeiras aí, o Everton já tá indo para fim de carreira, ainda mais que esteja bem, mas já tá beirando seus 37, 38 anos, era um goleiro que eu colocaria no radar. Mas o Brasão é um goleiro, igual já falaram, o Santos tentar segurar ele 5, 10 anos aí, mas óbvio, se vier uma proposta muito boa para goleiro, não tem o que o Santos fazer. Ele pode falhar? Pode, lógico. Todo goleiro falha. Courtois falha. Toda hora não. A gente vê alguns jogos ele falhando. Muitos goleiros bons falham. Então por que o Brasão não pode, não vai ser infalível? Não, ele vai falhar também. Mas que ele é um jogador regular e que é o melhor jogador do Santos nessa temporada, não tem a menor dúvida disso. Não tem a menor dúvida disso. Então, eu repito, se sair, vai entrar o João Paulo. Eu não fico, desesperado, como era no caso do Vladimir. Lembra do Vladimir? Nossa. O Vladimir entrava, a gente ficava desesperado. Quando o Diógenes foi jogar contra o Ituano, o Santos Ituano, porque o Brasão, o João Paulo ainda não estava disponível e o Brasão estava suspenso, a gente ficou preocupado. O Diógenes até que entrou e jogou bem, não teve problema nenhum. Entrou e jogou bem, sem problema. Mas a gente ficava preocupado na época do Vladimir. No João Paulo a gente não fica, porque é um goleiro experiente. É um goleiro experiente. É igual ao Brasão? Não, o Brasão é melhor que ele. O Brasão é melhor que ele. É melhor que ele porque tem mais agilidade, tem mais impulsão, é mais alto, a envergadura é maior, pega pênalti. Vocês viram quando Série B. O João Paulo, se fosse naquele dia contra Série B, batia aquele pênalti, a bola entrava. Ele não pega pênalti. Nunca vi goleiro que não pega pênalti. Então, esse é o problema. Agora, não adianta nada também negociar o Brasão e ir para o mercado contratar goleiro, porque aí você vai gastar dinheiro. Não pode cair na tentação de procurar goleiro. Bota o Diógenes, bota o Zezinho, o Guinho ou o Luizinho. Não vai gastar dinheiro com goleiro. E vocês, galera, o que vocês acham? Acho que o Santos tem que segurar o Brasão ou você acha que tem que negociar dependendo da proposta? Deixa aí nos comentários, tá? Eu estou sempre respondendo vocês e vamos para a próxima notícia, que nem é uma notícia. Para falar a verdade, antes de ir para a próxima notícia,
eu tava vendo aqui os números do Brasão, por que ele pode voltar para a Europa? Além de por ele ser novo, né? Também, mais que ele já apareceu futebol muito cedo, ele só tem 24 anos, para goleiro isso é como se fosse um jogador de 18, 19 para o futebol europeu, porque goleiro é muito mais longevo para o futebol europeu do que, até aqui no Brasil, do que o jogador de meio, de ataque, né? E ele foi revelado do Cruzeiro, mas na Europa ele chegou a passar pelo Parma, pela Internacional, mais que ele jogou muito pouco, né? Albacete, Real Oviedo, que são times da segunda divisão da Espanha. E antes de vir para o Santos, chegou a ser convocado pelo Tite na seleção principal e jogou na seleção tanto sub-17 como sub-20. Então é um goleiro que, pelos dirigentes de vários lugares, né, é um cara que tem o nome sempre, com certeza nos radares, ainda mais em boa fase, porque ele já passou por todos esses clubes aqui. Então com certeza eles devem chegar aqui no Brasil. Quem tá bem? Você lembra aquele goleiro que passou aqui na Inter de Milão, mas não chegou a ser aproveitado? Então, lá no futebol brasileiro ele está se destacando. Será que vale dar uma chance para ele de novo? Que tem muito jogador que bate e volta para a Europa e volta melhor. E outra, lembrando que quando o Brasão saiu para a Europa, ele nem atuou no Cruzeiro, ó, profissionalmente. Ele já foi para uma Inter de Milão, para um Parma, óbvio que ele não ia jogar, né? E agora no Santos, não. No Santos ele é um cara que criou, mostrou ser jogador de clube grande, mostrou ser jogador decisivo. E por pouco, se você for ver domingo, ele não salvou a cabeçada do Yuri Alberto. Ele defendeu, é que infelizmente foi muito em cima dele e a bola entrou, mas quase que ele ainda salva e garante o empate para o Santos, tá? E é isso, rapaziada. Deixa aí nos comentários aí o que vocês acham, tá? E eu vou respondendo vocês. A outra notícia, galera, que eu até coloquei na capa, o pessoal pede o Guilherme. Por que eu coloquei isso lá na capa? Justamente por isso, ó. Eu fiz uma enquete. Se você não voltou, volta nessa enquete, ó. Gostaria do Guilherme de volta contra o CRB? 200 pessoas praticamente votaram, com 80%, galera. 80% de vocês aí, dos 200 votos, votaram que sim, Guilherme está fazendo falta. Não, o Santos não precisa dele. Pensa, se 80% de 200 pessoas, mais ou menos o que? 160 pessoas aí, querem ele de volta. O Santos, se você pensar em números, o Santos não melhorou sem ele. O Santos diminuiu a quantidade de gols sem eles e assistências também. Mais que ele vem vivendo uma má fase, mas ele chuta pro gol. Mais que ele isola ou chuta no meio do gol, ele chuta pro gol, ele tenta chutar, ele limpa o cara. Ele tava em uma fase, ele chuta pra fora, chuta por cima, não tava acertando nada. Mas se você for ver todos os jogos, você fala assim: Guilherme chutou por cima do gol 3 vezes. Guilherme chutou pro... Os caras que estão no Santos não chutam no gol. E eu tenho certeza que se fosse o Guilherme no lugar daquela bola que o David Washington recebeu contra o Ceará no final do jogo, o zagueiro não teria chegado nele, porque ele é mais rápido. Provavelmente se chegasse ia ser pênalti, mas não ia acertar a bola. Né? Então vamos dar uma oportunidade pro Guilherme. Talvez essa pausa que ele teve aí, ele tenha melhorado, se cuidado, esteja se preparado melhor para essa volta dele. E eu acredito que se ele jogar titular contra o CRB e for bem, ele já vai voltar sendo titular do Santos, contra o Vitória no domingo, tá? Independente disso, galera, se ele tiver que ficar, vou torcer para ele ir bem, igual ele foi na Série B ano passado, igual ele foi uma parte do Campeonato Paulistano, porque antes dele eu penso no Santos, eu penso que o Santos precisa ganhar os jogos, tá? Não vou ficar só pensando no jogador individual. Se falar assim, pro Santos se salvar, por exemplo, o Neymar é meu ídolo, eu amo o Neymar, mas se o Santos se salvar do rebaixamento, o Neymar precisa sair do Santos. Eu prefiro que o Neymar saia pro Santos se salvar, porque para mim o Santos fica, o Neymar uma hora vai sair, mas o Santos vai continuar. Então, é o que eu penso. Então, se é pro Guilherme voltar com os caras não fazendo gol, para ficar colocando Veron, Soteldo, que mais que é um cara com muita qualidade, mas não faz gol, não chuta, quando tá de frente pro gol. Todos os jogadores de frente do Santos chutando muito pouco, os centroavantes não chutam. O Guilherme, pelo menos, ele tenta, ele limpa a falta, ele corta pro meio e chuta. Então vamos colocar esse voto de confiança nele, galera. Acho que é isso que eu tenho a dizer, tá? Não tem muito que falar, não. Acho que o Santos precisa desse momento, o que for vir para agregar, que seja bem-vindo, sabe? Não adianta a gente também ficar pensando que vai dar tudo errado, que não vai ganhar, que vai piorar com ele. Eu, pelo menos, vendo os últimos jogos do Santos sem ele, foram até piores. Beleza, que contra o CRB, o jogo de ida, que ele foi o jogo, ele se machucou, ele foi mal. Ele já vinha jogando mal muitos jogos, mas quantos jogos bem ele jogou? Vamos dar um crédito, tanto na Série B ano passado, teve jogos que ele foi bem, teve jogos que ele foi mal, mas teve jogos esse ano que ele foi bem. Fez gol contra o São Paulo, fez gol contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Ele fez gol nos clássicos, que é os jogos que acho que ficam mais marcados, né? A gente fala, jogador bom, jogador, como fala, importante, é aquele que joga jogo grande, né? E ele, muito jogo grande, ele apareceu. E em muitas partidas que ele foi mal ofensivamente, ele ajudou muito, muito defensivamente. É um cara que volta, é voluntarioso,
ajuda na recomposição. Então, galera, vamos confiar que ele volte quando o CRB volte bem. É um cara que dificilmente se machuca, ele teve essa contusão agora, mas sabemos que o Guilherme, querendo ou não, desde quando ele chegou do Santos, ele não teve nenhuma contusão. E foi uma contusão curta, se for ver, foi 2 semanas, né? E ainda tenho minhas dúvidas se foi uma contusão de tudo isso. Eu acho que estava mais com esse negócio aí da má fase dele, de tentar fazer algum acordo com algum time, até porque ele já tem 6 jogos no Brasileirão, e se ele jogasse um 7º jogo, ele não poderia jogar para outro clube. Talvez foi um pouco de caô, mas eu acho que ele teve uma contusão ali só de ficar um jogo ou 2 jogos fora, tá? Se ele tivesse em boa fase, eu acho que ele teria jogado todos esses jogos aí que o Santos estava, que ele não jogou, tá? Contra o Grêmio, contra o Ceará, ele teria jogado todos esses jogos aí, tá? Mas é isso, galera, minha opinião, tá? Eu acho isso, eu acho uma boa. Inclusive, se você perguntar o que eu acho dessa enquete, eu acho que hoje eu voltaria também, está fazendo falta, vendo que os caras da frente não estão indo bem. E então espero que ele volte e volte bem no jogo de quinta-feira contra o CRB, tá bom? E por enquanto as notícias foram essas, tá? Brazão pode ter saída, de acordo com o canal Sormani, o vídeo completo lá. Gabriel Brazão, com certeza é o jogador que vai ser mais assediado do Santos aí durante a parada aí das janelas europeias, né? Com certeza. Vai ser o jogador que vai ter mais. Os caras vão mais crescer os olhos. E o Santos tem que ser inteligente e se vender, que vem do valor que consiga dar um fluxo de caixa bom, né? Eu não sei quantos porcentos do passe o Santos tem por ele, quanto o Santos fecharia um acordo com ele, mas eu acredito que o Santos tem que fechar um valor que seja bom e justo para dar uma aliviada aí na folha salarial, que dá uma aliviada também dá um fluxo de caixa bacana pro clube, né? Porque o Santos está precisando. Inclusive, galera, só lembrando que o Santos é bem importante o Santos passar pelo CRB, não só por passar de fase, mas porque arrecada 3 milhões e 400 quem passar de fase e mais os 2 milhões pela fase que está atuando. Então, então dá quase 5 milhões e meio aí só de jogar essa fase do contra o CRB, mais passar de fase. Então, para o Santos é muito importante essa classificação, tá? E eu peço também vocês, galera, chegaram o vídeo até aqui, curta o vídeo do Fantástico News, o último foi muito bom, obrigado por vocês terem assistido, curtido, dê um hype também se aparecer pra vocês, no meu vídeo ser recomendado também, e como eu falei pra vocês, o canal tá crescendo, chegando aos 20 mil inscritos, vou sortear uma camisa do Santos, tá, com os inscritos do canal, e quem sabe aí você participe e ganhe essa camisa, beleza? E é isso, rapaziada, amanhã tem mais vídeos, obrigado e até mais.